Isso aí, pessoal, é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, Edinaldo S, o Pensador. Agora é o Pensador, tá? Era Edinaldo S, o Nômade, agora é o Pensador. Mas isso aí a gente vai modificando até se adaptar com o nome certo. Antes desse canal, pessoal, quero dizer a vocês que eu tinha outro canal de dança, né, do dia a dia, e que tinha mais de 1.000 seguidores já. E eu tinha recebido a carta do AdSense, né, para ser monetizado, para receber. Só que quando chegou a carta, aí mandaram a senha. Não sei se vocês já receberam essa senha do AdSense. E eu saí um dia e quando eu cheguei, meu colega tinha arrumado a casa, né? Lá e tinha perdido tinha colocado essa carta no lixo, não sabia o que era, tinha colocado no lixo. Eu tinha perdido a senha. E o meu e-mail, né, também, que eu tinha, para depois recuperar a minha senha, para poder entrar no YouTube, eu não consegui entrar e deixei para lá, não dava atenção ao negócio do YouTube. E perdi. Aí é que eu recomecei de novo, recomecei do zero novamente, né? Graças a Deus já estamos chegando já aí, vamos batendo os 1.000, né, seguidores, né? Vamos batendo aos poucos. O bonito que eu tô achando que as pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal, muitos estão comentando, tá? Muitos estão comentando. O que eu acho incrível é uma coisa, que tem vídeo aí meu aí, né? Lá no short, né? Que tem mais de 6.000 visualização. Daí a gente não atingiu ainda 1.000, porque as pessoas estão assistindo e esquecem, muitos esquecem que eu fazer isso também. Eu gosto de um canal e quando chego lá eu não me inscrevo, né? Mas eu digo, não vou me inscrever, que esse canal aqui é bom. De repente o canal passa, sai, pula, aí deixa perdido, não me inscrevi, esqueci de me inscrever, né? Mas o que eu quero dizer a vocês aqui hoje, pessoal, hoje é terça-feira, né? Falta amanhã é quarta, né? É o último dia do ano. Amanhã é o último dia do terça. Hoje estou indo para a delegacia hoje. Hoje tem uma delegacia. Amanhã já é dia 30, né? E final do 31, hoje é 30. 31 é final do ano. Pronto, virado do ano. Hoje é meu último dia de trabalho, tá? Vou fazer uma advocacia aí. Não, essa vez não é defensiva, é acusatória, tá? Eu não gosto de fazer advocacia acusatória, deixo para o Ministério Público fazer isso. Né? Quando é de ação pública condicionada à representação ou incondicionada, deixo o Ministério Público fazer. E quando é uma ação privada, né, até que pode ser, mas eu não gosto muito de fazer isso não, tá? Eu deixo de acusar ninguém, não. Eu gosto de trabalhar para tentar fazer valer o direito da pessoa, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês, né, pessoal, é referente ao karma, né? O tema de hoje é o karma, né? Que segue a família Bolsonaro, que segue também a Carla Zambelli, né? Eu pergunto para vocês, o karma existe? Ou isso que está acontecendo com o Bolsonaro, com Carla Zambelli, é perseguição do ser humano? É perseguição do ser humano. Será que se... Bem, porque existiu aquela perseguição contra Lula, né? A perseguição contra Lula. Lula teve CA, Dilma Rousseff teve CA, né? Só as pessoas sabem que tem CA, né? Como é horrível essa doença, o câncer, né? E quando o Lula estava à direita, né? Junto com Eduardo Cunha, causou com aquele bafafá todo, que considerou depois aí o impeachment de Dilma. Até eu fui pro impeachment de Dilma, gente. Eu não sabia nem o que é que estavam pregando. Eu lá botei uma placa, botei SUS, matou a minha mãe, aquele negócio todinho, né? E eu não sabia o que era aquele que estava acontecendo. Eu vi a zoada, o bolelê, a zoada, né? Eu fui no meio do tumulto, que é aquela revolta, né? A demora do SUS bem matou a minha mãe, né? Eu vim com esse pensamento. Mas não matou nada, chegou, foi a hora da pessoa partir e partiu. Mas vamos ver aí, o karma que segue Bolsonaro e segue Carla Zambelli. Será que é o karma ou será que é perseguição mesmo? Das pessoas que quando chegam no poder perseguem a outra. Você viu, né? Quando o Bolsonaro estava Você viu a cassação que existiu referente aí, né? Ao pessoal que sempre apoiou Lula, né? Referente a Lava Jato. Minha gente, o Sérgio Moro aí botou pra quebrar em muita gente, minha gente. Eu considerei aquele homem ali, na área do direito, eu considerava aquele homem ali um juiz. Gente, era um fãzaço desse homem, eu era, né, do juiz Sérgio Moro, por enfrentar, né, por enfrentar o sistema. Eu disse, nossa senhora, o homem enfrentou o sistema, apareceu o homem agora que foi e botou pra quebrar em todo mundo. Mas depois eu comecei a perceber uma coisa, né, peraí, mas só cai gente de um lado, né? Só cai gente do PT, partido que apoia ao Lula, a Dilma. E depois, tá bom, até aí tudo ok, né? Tudo ok. De repente aí, né, Bolsonaro vai se elege. Aí a primeira coisa quando eu vejo é o ministro, o juiz, sai, deixa de ser juiz,
Sérgio Moro, né, eu fanzaço desse homem, né, até aquele boneco dele, a gente pensava que ele queria ser presidente da república, né, e ele iria ter meu voto naquela época. De repente, quando eu vejo no sistema, ele no ministério de Bolsonaro, assim, o que que tá... Peraí, o homem era juiz, aí você é ministro de Bolsonaro, eu não entendi como foi aquilo. Aí depois a minha filha veio caindo, será que isso é uma armação? Que fizeram aí para travar Lula, porque Lula parece que nem entrevista podia dar, né? E você viu, né, que ele em cima da hora colocou a Haddad e a Haddad quase empatava com o Bolsonaro. Vê como é as coisas, né? E eu olhando isso assim, dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? Tá bem, ele vai ser o ministro, vai combater a corrupção. De repente eu vejo Moro, né, vindo na imprensa dizendo que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal. E Bolsonaro tinha dito isso já, né? Se mexer com meu amigo, mexer com a minha família, eu tiro o delegado, tiro o secretário, eu tiro até o ministro. Interferência, que não pode acontecer, né? Interferência, né? E eu comecei a perceber aí que as coisas estavam desandando, gente, tá? Eu votei em Bolsonaro, apoiei Bolsonaro, na época que eu apoiei Bolsonaro, foi até com um coronel deputado que é aqui de Pernambuco. Fiz muita carreata com ele. E quando o Bolsonaro ganhou, eu disse, não, quem vai agora vai acabar com o sistema mesmo. Porque o sistema, quando eu digo sistema, gente, é uma blindagem de um grupo, né? E a cobrança de imposto só para esse pessoal de baixo, né? É muito imposto que o povo paga, muito imposto demais, que você não consegue sobreviver, gente. O salário já o salário não supre, né, as necessidades básicas. Imagina na pirâmide de mais, vamos dizer, a necessidade básica, a necessidade, ao outro lado da pirâmide, né, que você poderia atingir aqui é a alimentação, a dormida, a moradia. Aqui na pirâmide de mais, na segunda já é a profissão, né? Você vai começando a querer ter a ostentação, ter seu status, né? Ter seu reconhecimento, ter seu mérito. Eu comecei a perceber algo estranho. Eu disse, peraí, tem alguma coisa errada. Aí foi aquela coisa todinha, do bafafá todinho, o Moro sai, tá bom. Mas o que eu achei estranho foi quando chegou a Covid, né? Primeiramente, Carla Zambelli chega com aquela mangana, né? Eu pedi a juiz, ela dizendo, achei bom que a juíza transferiu Lula para outro presídio comum, onde vai para todo mundo. Aí depois ele disse, oi, tadinho de Lula, minha família vai visitar ele no Natal, e deu aquela gargalhada. Chega a Covid, eu sei o que é a Covid, gente, porque eu auxiliei, né? As pessoas fazem enterro, eu ajudei a fazer enterro junto com o CRAS, tá? O CRAS é um setor da prefeitura, né, que fornece, né, enterro, né, gratuito para pessoas de baixa vulnerabilidade, tá? E é totalmente grátis, tá, gente? Não é nada de política, não. É uma coisa fornecida pela prefeitura. E de repente eu enterrei 19 pessoas. Não, 18. Uma foi homicídio, tá? E as 18 foi tudo por Covid, né? Eu não sei nem como peguei o Covid. E eu vi quando Bolsonaro... Gente, o trauma da família era horrível quando você ia fazer o enterro da Covid. Teve uma vez que eu saí pra funerária, né? Tinha 3 caixões dentro de uma Kombi. 3. A cena é horrível, a cena é. Né? E quando vai enterrar, você não conseguia nem ver o corpo das pessoas que pegavam, botavam no saco, você não podia mexer e lacrava o caixão. E o enterro era muito rápido. Não tinha muita burocracia para fazer o enterro. Né? Não tinha muito, porque o corpo não podia ficar muito exposto. Né? Aí eu vi Bolsonaro dando depoimento com aquele se você não puder, eu não sou coveiro, né? Aquele negócio, você chega em casa, depois você vai ficar, ele falando isso, né? Dando aquele soluço, né? Que tá falta de ar. E as pessoas morrendo, minha gente. Tinha uma assessora do deputado que toda noite a gente conversava, né? Ela hoje não tá mais com ele, ela trabalha com um grupo de jornalista, tá? Mas toda noite a gente conversava. Eu dizia, meu Deus, será que amanhã vai ser eu, vai ser tu? Quem é o próximo da lista? Porque era feita uma roleta russa, né? Ninguém sabia quem morria, quem vivia. Né? Você podia dormir hoje e amanhã se acordar falecido. Eu enterrei, eu fui auxiliar o enterro de uma senhora hoje, que ela morreu na grade, né? Tava na grade conversando com o filho, de repente ela caiu. E a família me procurou, a gente fez o enterro, né? A gente fez o enterro. E no outro dia foi a senhora que fez o enterro comigo, que também faleceu. Pra você ver. E Bolsonaro chega nesse negócio e faz aquela gargalhada, aquela mangação toda. Aí vem depois dizendo que direitos humanos, humano direito, aquela sempre piada que não deveria existir
direitos humanos para ninguém, e não era coveiro, aquela coisa todinha, e eu dizendo assim, meu Deus, como esse homem forte, né? E ele dizia, eu sou imbrochável, eu sou forte, eu sou uma gripezinha, não me derruba. Puxa, é um monstro o homem é. Aí eu pergunto para você, o karma. Gente, tudo aquilo que Carla Zambelli desejou para Lula, ela enfrentou. Mas ainda Lula ficou no Brasil, Lula não correu, não se acovardou. Eu não sou uma pessoa, eu sou a semente, né, que ele dizia. O meu pensamento hoje está na mente de muitos. Eu sou vários Lulas. E Bolsonaro correu, se acovardou. Carla Zambelli fugiu do país. E de repente, quando eu vejo Carla Zambelli chorando para que a família visitasse ela no Natal, aquilo que tinha desejado a Lula virou para ela. De repente, a notícia agora é que Carla Zambelli foi espancada no presídio lá onde ela está. Foi espancada por alguns presidiários. Ela correu para lá. Agora pediu para o Brasil, porque lá é pior. E de repente, gente, a família de Bolsonaro chamava o ex-presidiário, presidiário. Agora é ele que é presidiário. Então, aí tudo bem, aí é ação humana. Pode dizer que o Alexandre de Moraes está fazendo aquilo. Se errou, tem que pagar. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. De repente, aquele soluço que ele fazia, né, na Covid, gente, de repente aparece Bolsonaro agora doente. Lula teve CA, teve câncer. Bolsonaro tá lá nele, né? Câncer na pele. Gente, aquele soluço que ele dizia da Covid, quando tiver... Ele tá, gente, ele teve 5... Ele faltou a respiração 500 vezes, só ontem faltou 500 vezes a respiração para o soluço. Realmente, soluço é horrível. Eu tive esse espasmo de soluço, nem que eu passei 2 dias, eu não sabia o que é que eu tinha. Eu procurei o hospital, gente, é horrível o soluço, é. Ele não para. A sua pressão arterial sobe, acelera o seu coração. Gente, é horrível. Você fica tenso, você não tem paciência com nada. Né? E tudo aquilo que eu fiquei vendo, eu dizendo assim, peraí. Ele virou presidiário, foi ação humana. Mas a doença que está seguindo o Bolsonaro, perseguindo o Bolsonaro, é ação humana? Não. Não foi ação humana. Não foi um ser humano que botou a doença em Bolsonaro. Será que é uma coisa divina? Uma coisa de Deus? Um karma? O que você deseja ao próximo vai vir um dia, vai vir para você. Eu tenho muito medo disso, gente. Muito. Até quando você olha para uma pessoa e diz assim, ixi, mas não, você tem que parar para pensar. O que eu desejar para essa pessoa, o seu pensamento atrai. Atrai as coisas, viu? O que você pensa, um dia volta para você. E nem que voltou para Bolsonaro, gente. Nem que voltou para Carla Zambelli. Vocês estão vendo que esse grupo estão se destruindo. Eu tinha conversado com o meu primo que ele, eu não sei, parece que ele é presbítero. Eu fui até a minha... Na época, eu fiz o meu culto de oração de graça, agradecimento a Deus pela minha OAB. Isso na casa dele, né? Porque ele que me criou quando eu era pequenininho, ajudou minha mãe a me criar e meu irmão mais velho, né? E a pessoa que poderia confiar meu culto de oração de graça era ele, porque ele é a pessoa aqui da minha família e ele é muito uma pessoa muito... Ele nunca saiu da igreja, da Assembleia de Deus. Ele é muito fervoroso. E um dia eu conversando com ele, eu admiro tanto a Assembleia de Deus. Admiro tanto a Igreja Assembleia de Deus. Mas quando eu vi os evangélicos, naquela cena que Bolsonaro pega um negócio de jornalista, aí se faz que é uma arma. Vamos a matar de metralhada, né? E os evangélicos aplaudiram aquilo. Foi até numa caminhada dos evangélicos. Eu achei aquilo tão horrível, gente. E as pessoas batendo palma. Eu não acreditei que os evangélicos estavam fazendo aquilo. Porque o evangelho sempre pregou que, né, que Deus é uma pessoa humilde, é uma pessoa simples. Deus é amor, Deus é paz. E de repente, você viu, começou o índice, as pessoas sem ter paciência com a outra. Uma eleição,
Depois eu não estava mais apoiando Bolsonaro, depois que eu achei isso ridículo, apoiei Lula, né? Eu fui votar em Lula, eu estava até com a camisa rosa, não foi nem vermelha, foi a camisa rosa. Mas eu fiquei com tanto medo dessa camisa que eu não vi no meio da rua, vi as pessoas com a bandeira do Brasil. Eu tinha medo dessas pessoas querer espancar, bater e agredir, porque essas pessoas eram muito agressivas. E você vê que, em momento algum, o pessoal ligado ao PT, ao pessoal ligado, não vamos esquecer PT, vamos dizer, as pessoas ligadas ao Lula, não são agressivas. Né? E você viu que eles indo para todo momento, porque eles têm dinheiro, né? Para botar em rede social, disparar torpedo, tem muito dinheiro para fazer isso. Já um pobre não tem dinheiro para fazer isso. Eles eram muito na internet, era estourado na internet, esse pessoal era estourado na internet. E de repente o pessoal do ligado à Lula, a gente cansou. E todos começaram a ir para a rua, ir para a rede social. Né? Mas a mensagem que eu quero dizer a vocês aqui, de entrada de final de ano, de 2026, cuidado com o karma, que ele volta para você. Se você é uma pessoa que faz muita bondade para os outros, isso vem de você. Você não faz a bondade para querer aparecer. Mas você faz a bondade para as pessoas porque você quer dormir bem, quer se sentir bem. Né? Você diz assim, poxa, eu me senti bem, tão bem hoje. Quando eu não faço uma coisa, poxa, eu não fiz essa coisa aqui, vou me sentir mal. Faça, se você vai se sentir mal. Se você não fazer e depois se sentir mal, faça. Plante o bem. Agora não seja besta, não seja otário. Plante o bem e se saia. Tem uns que reconhecem, tem outros que não reconhecem. Para aquelas pessoas que reconhecem, mora de fundo do seu coração. E para aquelas pessoas que não reconhecem, você tem que fazer simplesmente se afastar. Não deseja mal a ela. Isso são simplesmente pessoas empobrecidas de mente, né? E outra coisa que eu quero dizer, né, que o Antony de Paula, deputado federal, você viu ele criticando o deputado federal Paulo Milinski, ligado ao pessoal de Bolsonaro, que ele estava criticando aí que o pessoal do Bolsa Família, né, que recebeu, não foi diretamente da Bolsa Família, pessoal que recebe auxílio do governo não tem direito, não teria direito de votar. Aí o Antônio de Paulo, que era outro bolsonarista, repreendeu ele logo na hora. Gente, onde é que o nosso país está chegando? Só porque recebe uma ajuda do governo, né? A pessoa não tem direito de votar? Que isso? Que cara preconceituoso é esse? Que delegado preconceituoso? Imagina esse homem na delegacia, como é que ele era. Você vê aí que está envolvido em um bocado de coisa aí. Em um bocado de coisa que estava sendo até investigado. Né? E você fica vendo, né, como esse pessoal ele tem um pensamento meio radical. Eles conservam muito, né, o pessoal do evangelho, né, da igreja. E hoje eu não tenho mais. Eu respeito muito a igreja evangélica, mas eu tenho outra visão hoje da igreja evangélica. Tá? Eu tenho muita, ou totalmente, não é mais a visão de Deus, é a visão que realmente aquelas pessoas que estão ali, elas seguem o pastor. Elas não seguem ali, né, o segmento realmente da Bíblia. Né? Os pastores pegam o pedaço, certo trecho da Bíblia, né, argumentam, fundamentam aquilo dali e convencem aquela pessoa. Né? E as pessoas vão atrás. Ela não procura pegar mais conhecimento para saber se aquilo é verdade ou não. Né? Não desejo mal ao próximo. Ano novo para mim é um dia qualquer. É um dia qualquer. Ano novo para mim, o primeiro dia é você saber quando chega o dia 1, dia 2, você não está com dívida, não tem agiotas na sua porta, você está com as suas contas pagas, você está com saúde, ou se não tiver com saúde, mas saber o que é que você tem e está se tratando, né? Sua família está bem. Se não estiver bem, você tem, sabe, o direcionamento aonde poder chegar, né? Tá trabalhando, tá com pagamento todos os dias, né? Não tá com dívida, que não adianta você passar aquela noite de ano, o mês do ano novo, enchendo de cores, de flores, de repente você abandona a sua família, vai para casa de amigos, vai para casa de outros, aí quando passa o ano, aí você recorre àquelas pessoas de novo. Não, família é família, sangue é sangue, parente é parente. Eu aprendi isso. Família é família, parente é parente. Tá? Mas quero dizer a vocês uma coisa, pessoal. Não façam dívida. Tá? Se estiver doente, graças a Deus, gente, eu emagreci muito, perdi meus 10 quilos. Eu não perdi, eu acho que não foi por causa do regime, que eu tô fazendo um regime muito, muito fervoroso, tá? É isso que eu tô dizendo pra vocês, né? Quando tiver um problema, procure o médico, né? E veja qual é o problema que você tem para você poder se recuperar. Passou a energia, voltar de novo. Gente, eu tava tão tristezinho, até vou fazer vídeo, né? É que nem você aí tá com problema jurídico, gente, quando o problema jurídico é outro problema que também adoece você,
né? Quando de repente chega uma intimação na sua casa, chega um delegado, chega um. Delegado não, né? Vamos dizer que chega um policial levando uma intimação na sua casa, ou um oficial de justiça, né? A sua vida dali já se acaba, né? Porque querendo ou não, um processo, ela perturba a mente de uma pessoa, ela tá estresse. É porque você não sabe o que vai acontecer. O primeiro pensamento com a pessoa quando bota o pé no hospital, vem o pensamento de uma morte, né? E, meu Deus, qual é o diagnóstico que vai ter, né? Se for CA, se for uma doença degenerativa, né? Que não tenha mais cura, os dias estão contados, que nem minha irmã. A médica, imagina, né? A médica chegar pro seu dia e dizer assim, a sua irmã, ela não reage mais ao medicamento, né? A gente só tá esperando os órgãos dela falecer. Não tem mais nada que possa fazer por ela? Não. Mesma coisa quando chega na delegacia. O seu primeiro pensamento quando chega uma intimação na sua casa é de quê? De um presídio. Quando você bota o pé na delegacia, o pensamento é o quê? Presídio. Onde você vê presídio é o quê? É uma sala cheia de grades, cheia de pessoas ali dentro, né? Ali tem pessoas ligadas ao tráfico, roubo, homicídio, de tudo, atormentada, né? Ali existem regras entre eles mesmo, né? Esse pensamento que vem, isso atormenta a pessoa, tá? É isso que eu quero dizer a vocês. Consegui emagrecer, minha pressão arterial, graças a Deus, nas últimas vezes que eu fui ao médico, voltou ao normal, normalizou. Meu glicerídeo, meu colesterol, eu acho que ainda está um pouquinho meio lá, é porque eu realmente me descuidei, tá? Eu não estava tomando o medicamento certo. A minha diabetes já deu uma controlada, aí eu tava vendo umas coisas embaçadas, tô voltando a ver de novo, tô conseguindo andar, minha perna tá doendo muito mais, tá assim, tá isso. Também a idade vai chegando, a gente vai ficando mais velho, né? Mas quer dizer a vocês, um beijo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal para dar aquela propagação, gente. Comenta, que eu sempre respondo. Se você ver lá nos comentários, né, eu sempre estou respondendo. E a todos aqui em 2026.